Olá, gostaria de cumprimentar os associados e amigos do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, bem como todos aqueles que nos assistem neste segundo dia de seminário sobre o patrimônio arqueológico e, em particular, o patrimônio arqueológico de Minas Gerais. Hoje estamos dando, então, seguimento ao seminário, que celebra os 60 anos de promulgação da Lei 3.924 de 1961. E dessa feita, o nosso convidado palestrante é o professor Dr. Luciano de Faria, que irá tratar da evolução histórica da pesquisa arqueológica em Minas Gerais, destacando 3 séculos de estudos. O nosso convidado, assim como o Marcos Paulo, que nos atendeu na primeira palestra, é bastante conhecido como professor e pesquisador em química. E também pelos estudiosos de espeleologia e arqueologia. Aliás, a espeleologia, ciência que estuda cavernas, é objeto do interesse do professor há mais de 20 anos. E na sociedade que congrega os pesquisadores interessados nesses estudos, a Sociedade Brasileira de Espeleologia, SBE, o professor já foi sócio-diretor e ocupou o cargo de tesoureiro entre 2015 e 2017. Sobre a sua formação, Luciano Faria, registramos, ele se graduou em Química pela UFMG no ano 2000. Tornou-se mestre em Química Orgânica em 2002. E depois ele se tornou um doutor em Ciências na mesma instituição em 2019. Registra-se aqui, isso é importante, que na sua tese de doutorado, o professor Luciano conseguiu relacionar os seus interesses pela espeleologia e pela arqueologia aos estudos de química, a sua formação de química. É claro que também, atuando na espeleologia, ele usava esse conhecimento químico, mas academicamente falando, é nessa tese que ele consegue unir esses dois interesses, essas duas áreas de ensino. Esse trabalho, para quem se interessar, esse trabalho de doutorado, pode ser encontrado no banco de teses da UFMG, com o seguinte título: Mineralogistas e seus estudos sobre os minerais úteis nas Minas Gerais dos períodos colonial e imperial. Esse trabalho, então, está, como eu já disse, no banco de teses da UFMG, que pode ser facilmente encontrado no ambiente web. Sem mais comentários, embora o nosso convidado, que gentilmente aceitou participar do evento, já deixo os agradecimentos do Instituto pela sua presença e pela sua generosa contribuição. Então, muito obrigada. Com a palavra, o professor Luciano. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Luciano e antes de eu me apresentar formalmente, eu gostaria, logo a princípio, de agradecer o espaço, de agradecer esse momento junto ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, principalmente na pessoa do promotor, né, para a gente sempre, o nosso farol aí na proteção ao patrimônio ambiental e espeleológico, o promotor Marcos Paulo Miranda, quem, por acaso, né, até me incentivou a criar um dos capítulos da minha tese de doutorado, né, como vocês vão ver daqui a pouco aí, que tratou um pouquinho aí com a história da mineralogia no país. Então, ao Marcos Paulo, os meus agradecimentos e meus agradecimentos a todos os demais envolvidos, né, por essa instituição representar tanto para a história, né, e para a geografia do nosso estado. O que eu vou apresentar para vocês aqui
deriva, de certa parte, dos estudos que eu fiz, né, na minha pós-graduação, no meu doutoramento em História das Ciências, e vou falar brevemente para vocês aqui como que se deu a evolução histórica das pesquisas arqueológicas no karst do Rio das Velhas. Para organizar minha fala junto a vocês aqui, eu vou dividir essa fala nos seguintes tópicos, né? Depois de uma apresentação, vou comentar e talvez trazer aí, né, algumas novas contribuições com as primeiras referências sobre arqueologia no nosso estado, né? Vou falar aí, então, digamos assim, de uma arqueologia da arqueologia. Vou comentar, né, de um dos personagens que eu mais admiro na história das ciências do nosso estado, né, que é José Vieira Couto. E aí sim a gente chega, né, no grande nome da arqueologia, da paleontologia de Minas Gerais, que é Peter Lund, e vou comentar um pouquinho, né, como é que foram esses passos dele, desde as saletreiras até a Lagoa Santa, passando pela Lapa da Forquilha, pelo maciço e gruta de Cerca Grande, até os seus grandes achados na Lapa do Sumidouro. E aí sim, né, falar um pouquinho da arqueologia na virada do século até o momento em que entra em cena a Academia Mineira de Ciências, em 1933, e aí sim, né, falar um pouco desses patrimônios que foram deixados, né, não apenas um patrimônio, são vários patrimônios que a ACM nos deixa, então encerrar essa apresentação com algumas considerações finais. Bom, mas antes de mais nada, né, quem sou eu? Meu nome é Luciano Merique Faria. Como eu acabei de comentar, né, eu me doutorei recentemente, em 2019, em História das Ciências, e sim, acreditem, né, eu consegui esse título a partir do programa de pós-graduação em Ciências do Departamento de Química da UFMG. Né. Aqui eu também gostaria de deixar meus agradecimentos ao professor Carlos Alberto Filgueiras, né, quem tem imensa expertise nessa área e que topou encarar comigo esse desafio de contar um pouquinho, né, de trazer à luz um pouco daquela história da mineralogia que não era contada. Né? Então eu trabalhei aí um pouquinho com a ideia do chumbo da fábrica do Eschwege, né, graças à contribuição do Marcos Paulo. Contei um pouquinho, né, sobre a descoberta do paládio, né, que se deveu aí a algumas amostras enviadas para a Europa daqui de Minas Gerais, do salitre, né, que vai ser abordado brevemente aqui, e eu falei um pouquinho da química que envolveu os trabalhos na descoberta de cobre, estanho, através dos trabalhos do naturalista José Vieira Couto. Eu também atuo, né, há mais de 20 anos em espeleologia, no estudo de cavernas, né, daí o meu conhecimento, de travar conhecimento com o Marcos Paulo, né, então eu já orientei alguns trabalhos, né, sejam de graduação ou pós-graduação nessa área, e digamos assim, é uma paixão que eu trago e que eu consegui no meu doutorado fazer essa ligação, né, da espeleologia com a história, com a química, e que muito me agradou. Depois eu convido a todos a procurar meu nome aí na internet, que vocês vão achar minha tese e poder se informar um pouquinho mais. Atualmente eu sou professor da Newton Paiva, né, eu sempre tento, mesmo dando aula para engenharia, né, trazer alguns dos meus alunos, né, trazer novos pesquisadores para essa área de pesquisa, e até conseguimos criar lá um grupo de pesquisas, né, o Opilião, que tem tentado manter um pouquinho aí dessa chama acesa no interior das cavernas. Antes de eu também continuar falando aqui dessa evolução histórica, é bom eu fazer um recorte. Né, quando a gente começa a falar aí sobre a arqueologia de Minas Gerais, a gente ouve diversas referências, né, algumas até às vezes falsamente atribuídas ao nosso estado, né, algumas imagens que podem ser encontradas, por exemplo, né, no livro do Debré, e eu tentei não abordar aqui, né, aquelas referências históricas que aconteceram no norte de Minas, seja com Saint-Hilaire ou Spix Martius, ou aquelas que acontecem mais na porção sul, né, que são referências de Eschwege, do encontramento de crânios, algumas cavernas na região de Pains. Né, não abordei muita coisa ali sobre os maciços cristalinos, né, ou seja, aquela região de Diamantina. Enfim, eu tentei dar um enfoque daquilo que está acontecendo na arqueologia, né, mais aqui perto da gente. Então, eu peguei especificamente a região cárstica do Rio das Velhas. Isso também tem um motivo a mais,
né, que 2021 tem sido declarado aí o Ano Internacional das Cavernas e do Karst, né, e por que não falar então do Karst de Lagoa Santa, né, e expandir isso aí um pouco até as paragens lá de Curvelo, né, de Presidente Juscelino, que também apresenta uma grande riqueza em cavernas. Então, é focando nessa região, que essa sim é o berço da arqueologia, da paleontologia e também, né, de acordo com alguns autores mineiros, né, o berço também da espeleologia mineira, que eu quero abordar aqui nesse trabalho. Então, né, como eu trouxe para vocês aqui no início, né, eu talvez esteja trazendo nessa apresentação aqui uma das primeiras referências, né, pelo menos isso aí foi uma das coisas interessantes que eu encontrei durante o trabalho do meu doutorado. Eu estou apresentando para vocês aqui uma primeira interpretação que eu fiz, né, daquilo que eu posso entender que é uma contribuição para a arqueologia da arqueologia. Então a gente vai tentar remexer um pouco aí mesmo nessa história já tão bem sedimentada do nosso estado. Enfim, ao pesquisar sobre salitre, né, ao tentar entender aí a formação desse composto químico em cavernas, tentar procurar, né, seus primeiros locais de extração, que são as salitreiras, que são as cavernas, eu encontrei essa raridade desse mapa, né, que vocês podem ver aqui. Esse mapa pode ser acessado hoje, já digitalizado, né, no Arquivo Histórico Ultramarino de Portugal, e o interessante, né, é que ele é atribuído à Capitania da Bahia, né? Ele é datado em torno de 1758, e isso aí eu consegui confirmar a partir, né, de outros documentos que eu tive acesso na Biblioteca Nacional. E esse mapa, né, ou o roteiro cosmográfico que, por ordem do desembargador Tomás Álvares da Rocha, das duas pedreiras de salitres já descobertas, a saber, no Rio Cipó, a pedreira chamada de Góis, e no Rio Paraúnas, a chamada do Arco. Esse mapa é um mapa fantástico. Infelizmente, não dá para trabalhar muito aqui os seus detalhes no tempo de meia hora, 40 minutos, mas, né, alguns trechos de todo esse quadro, né, que aparece aqui à direita, né, alguns trechos de pequenas frases e textos que estão distribuídos ao longo de todo esse desenho, chamou bastante atenção, né, e eu pensei, isso aí vai ser ainda um trabalho que eu vou querer trabalhar, né, vai ser um trabalho que eu vou querer desenvolver na parte de arqueologia. Mas, enfim, né, onde se situa esse mapa? Esse mapa aí, ele está pegando ali aquela faixa, aquela confluência dos rios Cipó e Rio das Velhas, né? E aqui só para a gente entender um pouco, né, o norte geográfico nesse mapa original, ele está apontando aí para a esquerda, e aqui estão nesse mapa, né, representadas as cidades de Presidente Juscelino, Inimutaba, né, e mais a norte aqui, mais à esquerda do mapa, a cidade de Monjolos. Então, nessa confluência aí, né, cujas geologias se confundem, né, então a gente tem aqui, né, toda essa formação que aqui no alto do mapa, aqui nessa porção mais leste, você tem os maciços cristalinos e quartzíticos da Serra do Cipó, né, você tem ali, entre esses rios, os afloramentos calcários, né, da formação Lagoa de Jacaré, e esse mapa histórico de 1758, ele aponta, né, e a gente consegue fazer uma leitura, né, a partir aí de dados paleográficos, do seguinte texto, né, nessa pedreira se acham vários caracteres de gentios pintados no teto de um cubículo, né, de uma caverna, perto da natureza, né, perto, né, da vegetação, que se acha de onde entra um pequeno córrego que entra por baixo dela, da parte da mão esquerda. Ou seja, né, então a gente tem aqui um sumidouro em que algumas partes, né, seja do teto ou das paredes, apresentam-se algumas pinturas rupestres. Ainda outras partes desse mapa, né, vou mostrar aqui, né, nessa parte central, ou seja, na própria pedreira do Góis, ou na pedreira do Arco, também se acham caracteres, eles ali, né, esses dois exploradores conseguem identificar até mesmo a forma de onças, de veados, de bugios, ou seja, né, de macacos e outras várias curiosidades. Enfim, né, então eles apontam diversos pontos em que existem essas pinturas rupestres. E por se tratar dessa data, 1758,
muito provavelmente esse aí é o primeiro vestígio, né? É a indicação dos primeiros vestígios arqueológicos sendo observados, né, por exploradores portugueses. Hoje em dia, né, já tem algumas pessoas que têm revelado aí esse patrimônio, principalmente as pessoas que moram ali em Presidente Juscelino, em Curvelo, e que já estão, né, apontando até mesmo alguns problemas, né, que estão apontando até mesmo aí algumas ameaças a esse patrimônio espeleológico e arqueológico devido ao avanço de algumas pedreiras, devido aí ao avanço da cobiça, né, pelo calcário onde estão essas formações arqueológicas. Bom, eu retorno aqui a esse mapa porque esse mapa não é o único dessa região. Esse mapa, digamos assim, ele serve de base para pesquisa, principalmente aí de cartógrafos que viriam na sequência, e um deles é esse, né, que eu já apontei no início aqui, José Vieira Couto, que é um tijucano, né, ele nasce em Diamantina em 1752, ele vai para a Europa para fazer seus estudos, né, na Universidade de Coimbra, se forma médico e no retorno ao Brasil ele passa a prestar seus serviços para a coroa como naturalista. E dentre vários outros trabalhos que ele faz para tentar reanimar, por exemplo, a mineração de ouro, diamantes, ou ainda para indicar a posição correta dos veios de chumbo que ainda podem ser encontrados na região de Patos de Minas. Enfim, ele também faz alguns trabalhos que apontam a possibilidade de reavivarem-se as já então quase exauridas fontes de salitre nessa região. E aqui, né, é interessante destacar que, mais uma vez, nessa região ali entre o Rio Paraúnas e o Rio das Velhas, diversas salitreiras abundavam. Né? O que são essas salitreiras? Né? As salitreiras hoje eu posso dar as duas seguintes interpretações. Primeiro, que salitreira eram as cavernas onde os nitratos, né, o salitre é o nitrato de potássio, então, da decomposição vegetal e ainda, né, da evolução desse material orgânico por ação de micro-organismos, o nitrogênio orgânico vira nitrato e é fixado no interior das cavernas, de onde ele não pode mais ser dissolvido e escoado para outras regiões. Além das cavernas, né, outras salitreiras naturais são os tufos calcários, né, como acontece muito nessa cordilheira, né, nessa formação geológica que José Vieira Couto veio chamar de Monte Rorigo. Esse Monte Rorigo, então, apresenta ainda, tem essas diversas formações de tufas calcárias, essas tufas calcárias todas elas ricas em nitratos, de onde o salitre era extraído, salitre que depois entrava na composição e era o principal componente da pólvora. Bom, mas por que falar, né, dessas referências sobre salitre? Por que falar, né, de toda essa região? Bom, é nessa região, né, que o nosso personagem principal, né, que o nosso grande bastião da arqueologia aí, Peter W. Lund, vem a conhecer, né, que vem a dar atenção primeiro nas suas viagens por Minas Gerais. Né, principalmente focando nessa região que pega ali entre Curvelo até Lagoa Santa, Lund percorre uma grande área, né, principalmente aí, buscando essas referências já existentes sobre as salitreiras, principalmente sobre as cavernas, porque ele tem notícias, né, a partir de Peter Clausen, né, o seu conterrâneo que ele encontra na cidade de Curvelo, ele tem então a informação que nessas salitreiras, que nessas cavernas, além do solo, né, além das estalactites, estalagmites que eram quebradas, né, para se dela fazerem salitre, grandes ossos também eram encontrados. E isso chama muito a atenção do naturalista que já tinha travado conhecimento com, né, os grandes expoentes da paleontologia na Europa, dentre eles Georges Cuvier. E é a partir desse interesse que Lund se despede da expedição a qual ele estava ligado, né? Ele estava inicialmente fazendo trabalhos voltados à botânica, junto com August Riedel, e ele percorre uma série de cavernas, né, que parte ali desde a região, né, de Cordisburgo, né, desde a Gruta de Maquiné, até, né, o que antigos espeleólogos, né, espeleólogos da década de 80 acreditavam, né, que dali ele teria arrumado até esse paredão lá junto ao Rio Paraúnas, né, perto na sua confluência com o Rio das Velhas, e de lá subido o Rio das Velhas até Lagoa Santa. Bom,
alguns achados, né, que eu tenho apontado aí em trabalhos recentes mostram que o caminho foi um pouco diferente, né? Ele deve ter, saindo da Gruta do Maquiné, chegado ali até mais uma vez passar pela cidade de Curvelo, na Lapa dos Mosquitos, Lapa do Saco Comprido. Ele teria retornado, né, um pouco mais aí ao sul, né, até a Lapa do Capim Branco, e aí sim, né, descido até o Paredão do Paraúnas, no Rio das Velhas, e subido pela Serra do Baldim. Né? Então, nesse caminho, de novo, ele sempre foi tentando travar conhecimento das cavernas, onde o salitre já era explorado. Né? Então, ele já estava tentando, digamos assim, achar um trabalho um pouco pronto, e ele sempre, digamos assim, remexia naquelas terras, né, naquele material que os mineradores de salitre tiravam e colocaram para fora das cavernas. E é desse jeito que ele conhece uma dessas cavernas, né, uma caverna que produzia uma grande quantidade de salitre, que é a Lapa da Forquilha, e nessa caverna, né, os apontamentos que ele faz, ele fala que uma excepcional quantidade da terra foi retirada e grandes montes da mesma, lavados, espalham-se uniformemente no exterior da gruta. Então era nesse monte aí que ele procurava os fragmentos ósseos. Essa caverna, Lapa da Forquilha, já era explorada entre 40 e 50 anos antes da sua visita, né? E fora dela ainda haviam, né, alguns vestígios, né, de troncos que eram utilizados nessa lavagem do salitre, né? Ou mesmo, né, dentro da caverna, ele descreve a existência de alguns materiais, né, que teriam sido utilizados nessa extração. Então, Lund também traz argumentos para uma arqueologia moderna, tá? Para uma arqueologia que a gente ainda consegue encontrar seus vestígios dentro das cavernas. Né? Então, não só na Lapa da Forquilha, né? Aqui só para a gente ter ideia, o mapa que Lund nos deixa da Lapa da Forquilha, esse aqui é o mapa atual que a gente concluiu há cerca de 3 anos, mas não só na Lapa da Forquilha, né? Na Lapa das Perobas, que Lund também visita, até hoje ainda são encontrados esses vestígios, né, como escadas que parecem ter sido colocadas ali recentemente, mas que são preservadas no interior dessa caverna, ou mesmo alguns utensílios de madeira, né, como essas gamelas de madeira que ainda podem ser encontradas dentro dessa região. Então dá para falar um pouco aqui também de uma arqueologia recente, né, de uma arqueologia histórica, né, desses achados que foram deixados por mineradores desse salitre, que foi tão importante aí na história do Brasil, principalmente no momento em que a pólvora estava sendo produzida, seja, né, pelos Inconfidentes, ou seja ainda, né, pelos últimos responsáveis pelos exércitos que expulsaram as tropas portugueses do estado da Bahia, né, durante o processo de independência do Brasil. Mas, enfim, voltando a Lund, né, desde as salitreiras até a Lagoa Santa, finalmente, né, no grande maciço ou nas grutas, não apenas uma, mas algumas grutas que existem em Cerca Grande, em 1836, que Lund faz o seu derradeiro encontro com vestígios arqueológicos. Né, sejam as pinturas rupestres, né, dos paisagens, dos selvagens, de acordo com ele informava, né, que deixaram ali no sopé do rochedo, cobertos de desenhos, né, produções do espírito humano, né, no mais ínfimo grau do seu desenvolvimento. Então, seja narrando as pinturas rupestres, que a gente ainda consegue encontrar até hoje, né, ou ainda, né, dos achados fósseis que ele vem encontrar logo depois, né, até hoje essas informações ainda podem ser passadas para um grande público. Né? E é isso aí que eu tentei recentemente apresentar, né, durante o momento em que eu apoiei algumas matérias jornalísticas que apareceram recentemente no jornal Estado de Minas. Né? Então, estou deixando aqui por um certo momento esse QR Code para alguém que quiser depois ter acesso a essa reportagem. E, enfim, né, ainda bem que todo esse patrimônio hoje protegido na forma de um parque pode ser aí visitado, né, por uma maior quantidade de pessoas. Bom, mas finalmente em 1840, na Lapa do Sumidouro, que Lund faz uma das grandes associações e que ainda é bastante comentado e discutido até hoje, né, a partir do momento que ele encontra alguns crânios de humanos, ele passa a associar essas habitações, né, desses antigos indígenas com
componentes da megafauna, como preguiças gigantes, como tigres dentes-sabres, mastodontes, né? Teoria que Lund, então, proporia e que mexeria muito com a ciência moderna daquela época, com a ciência que muito se discutia na Europa. Então, Lund ele consegue trazer, né, uma grande quantidade de informações, né, com sua grande capacidade de detalhamento, né, de apontar os dados que ele levanta. Ele manda todo esse material para a Europa e lá então ele causa, né, um grande rebuliço, porque até então na Europa, né, esse tipo de achado não havia sido feito, ou seja, fósseis humanos juntos com animais já extintos por um certo dilúvio, né, ou por algum tipo de ação que não teria excluído os seres humanos da face da Terra. E é essa grande quantidade de informação que talvez, né, tenha levado um pouco de tempo até ser processada completamente. Então, a virada do século XIX para o século XX parece não trazer muitas novidades, né, parece não trazer novas escavações, novos trabalhos, né, no âmbito da arqueologia ou da paleontologia, mas o que acontece é que no Brasil as atenções estão sendo voltadas para outras regiões, né? Eu achei até recentemente esse documento aqui, né, de Nelson Coelho de Sena, até um dos fundadores, né, do IHGMG, e quando ele fala, né, que Domingos Soares Ferreira é o modesto cientista que deu continuação aos trabalhos de Peter Lund, né, eu até achei interessante, eu pensei, nossa, eu achei um personagem talvez seja pouco conhecido aqui em Minas Gerais. Bom, na verdade, ele é sim conhecido, né, não tanto pelos seus trabalhos que ele desenvolve em Minas Gerais, mas, né, pelos trabalhos que ele desenvolve para o Museu Gueldi, no Pará, né, Domingos Soares Ferreira Pena, é um mineiro, né, nascido em Mariana, e que desenvolve grande parte de seus trabalhos na região norte de Minas, na região norte do país, desenvolvendo todo um trabalho riquíssimo de exploração de vestígios arqueológicos daquela região. Ainda, né, no começo do século XX, o trabalho em cima, né, dos vestígios escavados e demonstrados à ciência por Lund são examinados por Paul Rivet, que compara, né, que utiliza da craniologia, das medidas meticulosas dos crânios dos achados de Lund com achados da América Central e que propõe pela primeira vez, né, um daqueles que seria, né, uma daquelas propostas que seria a de povoação da América. Então, de acordo com Paul Rivet, provavelmente navegações transpacíficas teriam trazido, né, populações polinésias até a parte central da nossa América e dali ela teria se espalhado. Ainda no início do século, né, em 1920, Cássio Lanari, esse um brasileiro, né, por conta própria e na propriedade de sua família, faz escavações na Lapa do Caetano, explora uma grande quantidade, né, de fósseis humanos, né, de crânios e de demais ossos, e depois de muito tempo ter esse patrimônio, né, na sua família, esse patrimônio é doado ao Museu de História Natural do Rio de Janeiro, onde ainda deve se encontrar em certa parte. E é esse museu, né, o Museu de História Natural do Rio, que manda então em 1920, nos meados de 1920, Padberg Drenkepool, que também faz escavações, né, na região de Confins, mas ele não deixa muitos detalhes, né, sobre a forma em que trabalha, né, ele não mostra seus dados estratigráficos e prefere, né, utilizar seus dados para tentar fazer correlações indigenistas, né, ou ainda com dados para serem utilizados na teoria, que era bastante vigente ainda na época da eugenia, ou seja, do bem nascer, que teria até sido utilizado depois nos movimentos nazistas sobre a purificação da raça. Então, Padberg Drenkepool não nos deixa tantas informações necessárias, tá? E é aí, nesse cenário, que entra em cena a Academia Mineira de Ciências, né? A Academia Mineira de Ciências, fundada em 1933, que a princípio teve, né, como líderes Aníbal Matos, Arnold Catold, Harold Walter, né? Aníbal Matos, professor
da Escola de Arquitetura, né, daquela que veio a ser depois a UFMG, Arnaldo Catoldi, que era um professor, né, nascido em Juiz de Fora, mas que busca, né, uma aplicação de sua medicina junto à exploração dos fósseis. Harold Walter, que era um cônsul britânico aqui em Minas Gerais, e o caçula deles aí, né, Josafá Pena, que era um dentista, mas que depois veio se especializar na interpretação e reapresentação das pinturas rupestres que eram encontradas na região. Aqui vemos, né, os dois principais pesquisadores, Arnold Catoldi e o professor Aníbal Matos, em fotos deles com um pouco mais de idade, né, mostrando um pouco aí daquele material que eles deixaram para a gente, né, mostrando um pouco aí das suas obras, dos seus livros, e ainda, né, podem ser achados em diversos jornais e revistas da época, né, principalmente aqueles veiculados aqui em Minas Gerais, um pouco de seu patrimônio, né, um pouco daquilo que eles teriam revelado aí em termos científicos e que eles gostavam, né, que eles faziam questão de divulgar também para a grande mídia, né, como essa grande matéria aqui que foi ao ar, digamos assim, pela revista O Cruzeiro, e que teve uma sequência, né, em uma série de edições, mostrando alguns trabalhos que eram feitos na Gruta de Maquiné, né, ou mesmo falando, né, sobre todo esse patrimônio que ainda era, naquela época, achado mesmo pelos moradores da região, né? E esses estudiosos, né, o Arnold Catoldi, o Harold Walter, eles faziam sempre a questão de levar novos pesquisadores, né, de tratar aí com o grande público, porque um dos objetivos que eles tinham era exatamente divulgar esse grande patrimônio aos mineiros ou aos brasileiros de uma forma geral. E é em cima, né, desse material que eles nos deixam, né, do trabalho que eles nos deixam sobre o centenário da chegada de Peter Lund em Minas Gerais, que ao buscar tentar criar um espaço, né, criar um museu no centro de Belo Horizonte para que esse museu, né, conseguisse receber todo esse acervo que eles estavam começando a trabalhar, que Aníbal Matos, que Arnold Catoldi, eles enterram próximo à região que a gente entende hoje como a rodoviária, né, uma cápsula do tempo, né, que seria, na verdade, uma pedra fundamental do museu, na verdade, né, do Museu de Amostras, né, que funcionou por um certo tempo, onde hoje é a rodoviária. E aqui a gente vê, né, diversos nomes conhecidos, né, os prefeitos e governadores do estado de Minas Gerais fazendo essa solenidade do lançamento da pedra fundamental. E ao observar essa imagem, né, eu fiquei bastante curioso de onde seria o ponto exato, né, do lançamento dessa pedra. E aí foi pegando alguns detalhes, né, como ali, onde aparece no alto daquela foto uma torre de uma igreja, né, ou ainda, né, as construções que estão ali atrás, né, a sacada de um prédio. Foi, enfim, avaliando essas fotos, né, com um olhar um pouco mais investigativo, que eu consegui atribuir, né, a posição dessa foto na região ali da rodoviária, né, mais exatamente onde funciona hoje o RISP, ou seja, essa Secretaria das Polícias Militar e Civil, né, que é esse prédio histórico fantástico, tá? E que guarda ali, né, uma espécie de um teodolito sem identificação, onde eu imagino tenha sido enterrada essa cápsula do tempo, né? Então, que fique aqui para a gente nesse desafio de tentar, primeiro, a autorização e, quem sabe, aí depois confirmar se está mesmo nessa posição ou não esse grande acervo, né? Isso aí que seria, né, um grande achado dessa cápsula do tempo, nos deixado aí pela Academia Mineira de Ciências. Bom, mas enfim, o patrimônio deixado para nós, né, da Academia de Ciências de Minas Gerais, né, é interessante porque, primeiro, né, eles não contavam com recursos do Estado, então alguns pesquisadores acreditam ser essa, né, uma espécie de uma primeira ONG da década de 30, em que os financiadores desses projetos, né, desses grandes trabalhos, eram os próprios participantes. E é a partir desse esforço conjunto, né, que eles conseguem descobrir diversos sítios novos na região de Lagoa Santa, né, em Lapas de Confins, na Lapa Vermelha, Cerca Grande, Caetano, Mãe Rosa,
nos abrigos de eucalipto, samambaia, urubu e borges, né? E até que em 1935 eles descobrem, né, uma série, né, uma grande quantidade de crânios humanos, né, que eles viriam falar aí, né, do homem de Confins, que eles denominariam então dessa forma. E interessante, né, que uma datação inicial feita aponta, né, que esses fósseis teriam ter cerca de 30 mil anos, mas datações, de 3 mil anos, né, mas datações posteriores vieram aumentar um pouquinho esse valor, vieram aumentar de 3 para 10 mil anos o material por eles explorados. E interessante, né, que eles faziam muita questão de não apenas divulgar esses trabalhos que eles tinham, mas também de organizar conferências, né, de realizar novas obras, de fazer, né, diversos tipos de publicações na forma de livros, na forma, né, como eu já falei, de artigos, de jornais, de revistas, né, principalmente aí pelas obras de Aníbal Matos, né, que nos deixam aí dezenas de livros, né, em outros assuntos também. E todos esses membros, né, mesmo o Josafá Pena, que veio um pouco depois, todos eles defendiam as ideias de Lund da convivência dos seres humanos com os componentes da megafauna, da mastofauna extinta dessa região. E o mais interessante, né, que é a partir de parcerias internacionais que eles convidam, né, o famoso arqueólogo americano Clifford Evans, que foi, né, digamos assim, né, o núcleo central, que foi aquela semente que veio mais tarde a fundar o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas dos anos 60, e aí, né, que dá o estopim, quem sabe, para essa lei que nós estamos comemorando nesse ano. E, enfim, né, como considerações finais, eu queria apenas deixar para todos nós, né, nós mineiros, que nós somos herdeiros, né, de um patrimônio incalculável, né, não apenas desses vestígios históricos, físicos que foram deixados, mas também de memórias e biografias fantásticas, né, de todos esses envolvidos, né, durante a minha fala, mas muito ainda há em se revelar, né, sejam histórias do passado, sejam histórias do presente, né. Ao comentar com o meu ex-orientador, né, com o professor Carlos Filgueira, sobre a construção dessa fala aqui com vocês hoje, ele me contou, né, que ele teve o prazer de conhecer Harold Walter no momento que ele foi até a feira hippie que antes acontecia na Praça da Liberdade, né, e que lá num cantinho, né, sentado, né, num banquinho e com uma mesa exposta a uma certa quantidade de livros, ele comprou um livro de Harold Walter, né, que ajudava a financiar os trabalhos, e conversou, e, né, travou ali, né, uma conversa bastante longa com esse, né, que veio a ser essa importante personagem da história de Minas Gerais. E que fique, né, para o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, né, sendo sempre esse nosso farol, e que leve às futuras gerações o nosso passado de glória, né, vencendo um presente de desafios para alcançar um futuro, né, bastante promissor. Bom, obrigado. Deixo aqui os meus contatos, tá? O e-mail pessoal, luenfa@hotmail.com, e ainda o meu contato telefônico, né, o 31 99 773 5985. Obrigado.